Em uma única semana, o Charlie Brown Jr. dominou completamente as plataformas de música no país. O grupo ocupou impressionantes 9 das 10 posições no ranking de faixas mais vendidas. Mas esse recorde histórico não nasceu de uma celebração. Ele foi o resultado do impacto do trágico falecimento de Chorão. Anos antes desse desfecho, a banda misturou hardcore e skate punk na Baixada Santista. Eles criaram um fenômeno que quebrou as estruturas do rock nacional. No entanto, por trás do sucesso, escondia-se uma engrenagem hostil. Os bastidores eram marcados por brigas físicas em aeroportos, lavagem de roupa suja ao vivo no palco e choques de ego inevitáveis. Como uma união tão poderosa pôde carregar um lado tão sombrio? O que realmente causou o colapso definitivo de uma das maiores bandas da nossa história? Acompanhe a fascinante e trágica história do Charlie Brown Jr. Se você gosta de conhecer mais sobre a indústria da cultura pop e seus bastidores, deixe um like no vídeo para que o YouTube o recomende para mais pessoas e siga o canal para mais conteúdos interessantes. A história de um dos fenômenos da música brasileira começa no litoral paulista, embalada pela cultura do skate e por uma juventude que precisava de voz. Tudo começou quando Alexandre Magno Abrão, o Chorão, mudou-se da zona norte de São Paulo para Santos em 1987, após enfrentar uma infância traumática. Na Baixada Santista, ele encontrou no skate um refúgio, destacando-se em campeonatos nacionais, mas o destino guardava uma entrada completamente acidental na música. Em um bar local, ele substituiu o vocalista de uma banda que precisou ir ao banheiro. Impressionado, um membro da plateia o convidou para cantar profissionalmente. Não demorou para que os caminhos de Chorão cruzassem com os de um jovem prodígio do baixo. Em 1990, com apenas 12 anos de idade, Anchieta Teixeira, o Champignon, foi apresentado ao vocalista em um estúdio em São Vicente para realizar um teste. O entrosamento foi imediato, dando origem à banda What's Up. O som daquela época era cru e agressivo, bebendo diretamente de fontes como o crossover, o thrash metal e o hardcore punk de bandas americanas como Biohazard e Suicidal Tendencies, com letras majoritariamente em inglês. Para consolidar a identidade que mudaria o país, o grupo ganhou o reforço dos guitarristas Marcão Brito e Nando Baceto, além do baterista Vini. Eventualmente, Vini e Nando foram substituídos por Renato Pelado e Thiago Castanho, fechando a formação clássica que os fãs aprenderam a amar. Eles registraram uma primeira fita demo em 1993. O nome definitivo, porém, veio de um susto cotidiano. Chorão atropelou uma barraca de água de coco que trazia o desenho do personagem Charlie Brown. O Júnior foi adicionado pelo motivo mais puro possível. Nas palavras do próprio líder, eles se consideravam artisticamente os filhos do rock brasileiro, inspirados por gigantes contemporâneos como Raimundos e Planet Hemp. O verdadeiro salto em direção ao estrelato aconteceu graças à persistência do underground e a conexões certas. Champignon, que por ser menor de idade precisava de autorização judicial para tocar na noite, começou a namorar a cunhada do produtor Tadeu Patola. Uma fita demo de 3 faixas foi entregue a Patola, que imediatamente enxergou o potencial explosivo da mistura de hardcore, skate punk, reggae e ska da banda. Ele apresentou o material a Rick Bonadil, então presidente da Virgin Records no Brasil, que fechou o contrato para o lançamento do primeiro álbum de estúdio do grupo. Em 1997, chegava às lojas Transpiração Contínua Prolongada. O disco foi um verdadeiro terremoto comercial, vendendo cerca de 500 mil cópias e dominando as rádios de norte a sul com hinos geracionais como O Couro Vai Comer. O que acontece, volte aqui pra me falar o que para a cidade. Acuda todo mundo. Tu não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Tudo que ela gosta de escutar e a icônica Proibida Pra Mim. Não é o que vai fazer você feliz. Se não é o que vai fazer você feliz.
Em junho daquele mesmo ano, eles faziam sua estreia em rede nacional no programa Programa Livre, do SBT, deixando claro para todo o Brasil que o rock de Santos havia chegado para quebrar as estruturas. Mas o que acontece quando o sucesso estrondoso bate à porta de jovens criados na margem? Será que a união resistiria à pressão das grandes cifras, da exposição brutal e dos choques inevitáveis de ego? Em 1999, o grupo lançou o massivo Preço Curto Prazo Longo, um trabalho de 25 canções inéditas que cimentou clássicos incontornáveis como Confisco, 10 horas da manhã, companhia tocou, oficial justiça, alguém avistou. Quem aqui de vazão, chance. Zóio de Lula Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresentas. e Te Levar. Esta última tornou-se o tema oficial do seriado Malhação, da TV Globo, expondo o som da banda diariamente para todas as classes sociais do país por quase uma década. Comercialmente, os rapazes de Santos eram imparáveis, atingindo o ápice com o elogiado Acústico MTV em 2003, gravado no auge da carreira, contrariando a própria tradição do formato na TV, que costumava reerguer artistas esquecidos. No entanto, por trás dos holofotes e dos palcos lotados, as primeiras cicatrizes profundas começaram a aparecer. O ambiente interno passou a ser marcado por brigas intensas entre Chorão e Champignon, potencializadas por momentos de extrema dor pessoal, como o falecimento do pai de Chorão devido a um câncer. O fato mergulhou o vocalista em uma profunda depressão e gerou hiatos na banda. Sonoramente, eles buscavam evolução ao se aproximarem de rappers da periferia, como Sabotage e o grupo ERZO em Nadando com os Tubarões. Mas a rotina exaustiva da estrada fez a primeira baixa na formação. O guitarrista Thiago Castanho deixou o grupo por esgotamento. Ao mesmo tempo em que a banda acumulava prêmios e dominava as paradas, a forte personalidade de Chorão começou a atrair polêmicas públicas. Em 2003, após o vocalista protagonizar uma campanha publicitária da Coca-Cola direcionada aos jovens, Marcelo Camelo, líder do Los Hermanos, criticou duramente a postura do grupo em uma entrevista. Ele afirmou que a banda vendia atitude e que representava uma indústria e uma estética combatida por eles. As declarações irritaram Chorão profundamente. O estopim ocorreu em julho de 2004, quando as duas bandas se encontraram em uma baldeação no aeroporto de Recife. Após uma tentativa frustrada de Camelo de se desculpar, Chorão desferiu uma cabeçada no cantor do Los Hermanos. O ato iniciou um confronto físico que terminou na enfermaria e na delegacia, além de gerar processos judiciais por danos morais e materiais contra o líder do Charlie Brown Jr. Essa engrenagem acelerada e hostil cobrou com preço insustentável dentro do próprio estúdio. Durante as gravações do álbum Tamo Aí na Atividade, em 2004, o desgaste era evidente. Os shows de lançamento foram estranhamente adiados, e o videoclipe de Champanhe e Água Benta foi gravado exclusivamente por Chorão. O clima azedou de vez por conta de sérias divergências contratuais e profissionais envolvendo o empresário da banda. Em abril de 2005, veio o choque. Champignon, Marcão Brito e Renato Pelado anunciaram em massa a saída do Charlie Brown Jr. Um mês depois, em entrevista à revista Jovem Pan, Champignon quebrou o silêncio sobre a divisão interna e as declarações do vocalista de que controlava tudo sozinho. Ele falou no Faustão que faz 100% de tudo. Isso é desrespeito com o Marcão, comigo e com o Pelado. Ele nunca tocou baixo, bateria, porra nenhuma. O que ele fazia era ir a dar as ideias de boca e a gente desenvolvia. Determinado a provar que a banda era sua vida, Chorão reformulou o Charlie Brown Jr., trazendo Thiago Castanho de volta e recrutando Heitor Gomes e Pinguim, lançando o emblemático Imunidade Musical. Mas os velhos fantasmas e as disputas pelo uso indevido da marca no exterior por ex-membros continuaram a assombrar os bastidores. Mesmo com o retorno triunfal da formação original com Marcão e Champignon em 2011, as mágoas do passado teimavam em não sumir. Em 2012, durante um show em Apucarana, no Paraná, a lavagem de roupa suja aconteceu ao vivo. Chorão criticou publicamente o baixista em cima do palco, afirmando que ele deveria ser grato por ter sido aceito de volta.
Você continua o mesmo. Você continua o mesmo. Você não aprendeu nada. Isso é muito limitado, você se fudeu e não aprendeu nada. Você voltou por causa de dinheiro, você não voltou porque você queria tomar dinheiro. Muito obrigado, você ainda na galera e a mim também. Tá tranquilo. Humilhado diante do público, Champignon abandonou o palco no meio da apresentação sob gritos da plateia. Embora tenham gravado um vídeo posterior pedindo desculpas mútuas, a ferida nunca cicatrizou por completo. Começo me desculpando com o público, com ele, por ter me excedido na maneira como eu falei, a maneira como eu perguntei, e as coisas realmente fugiram ao controle sobre um assunto que me incomoda, que virou pessoal, mas é público. Mas isso não me dá razão nem o direito de ofender ou de falar com ele ou com ninguém de uma maneira errônea. Diante de tantas idas e vindas, agressões na mídia, processos e choques irreconciliáveis, como esse gigante do rock nacional conseguiria encarar o seu ato mais sombrio? Este é o retrato de uma história que encontrou seu fim da maneira mais trágica e abrupta possível. No dia 6 de março de 2013, o Brasil parou com a notícia de que Chorão, aos 42 anos, havia sido encontrado morto em seu apartamento em São Paulo, vítima de uma overdose de cocaína. Ao meio-dia, Chorão não apareceu para um encontro com seu motorista conforme o combinado. Às 8 da noite, o motorista voltou a ligar e mais uma vez Chorão não atendeu. De madrugada, o mesmo funcionário e um segurança decidiram entrar no prédio usando uma chave extra. Encontraram o cantor morto na cozinha. O impacto foi imediato. Na mesma semana, em uma comoção sem precedentes na era digital, o Charlie Brown Jr. dominou as plataformas de música no país, ocupando impressionantes 9 das 10 posições no ranking de faixas mais vendidas. A dor da perda, contudo, guardava um desdobramento ainda mais melancólico. Numa tentativa corajosa de honrar o legado e manter a música viva, os membros remanescentes decidiram seguir em frente sob um novo nome, A Banca, cumprindo um desejo que o próprio Chorão havia manifestado em vida devido ao seu cansaço. Champignon assumiu os vocais principais do novo projeto. Mas o peso dos julgamentos, a saudade e a pressão interna cobraram uma fatura intolerável. Apenas 6 meses após a partida do parceiro de jornada, na madrugada de 9 de setembro de 2013, Champignon tirou a própria vida em sua residência, encerrando de forma definitiva a trajetória da Banca de Santos nos palcos e chocando o cenário musical brasileiro. Mesmo após as tragédias, o fantasma das disputas comerciais e dos desentendimentos judiciais continuou a cercar o nome do grupo. Nos anos seguintes, o lançamento póstumo de um disco e a organização de turnês comemorativas de 30 anos abriram uma verdadeira guerra jurídica entre os guitarristas originais, a viúva de Chorão, Graziela Gonçalves, e seu herdeiro, Alexandre Abrão, motivada por acusações de falta de transparência nas negociações. O embate pelo controle da marca tomou rumos complexos, até que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, anulou os registros nacionais, reconhecendo que os direitos sobre o nome pertencem exclusivamente a Peanuts Worldwide, detentora do personagem de quadrinhos original. Apesar dos barracos, das polêmicas judiciais e do histórico lamacento que por vezes ameaçou empanar o brilho da banda, a verdade nua e crua reside na música. Como bem definiu o jornalista André Forastieri em sua obra, as letras de Chorão podiam parecer toscas para os críticos tradicionais, mas eram revestidas de uma sinceridade cortante que ganhava uma ressonância única em sua voz. O Charlie Brown Jr. foi um divisor de águas, resgatou o rock nacional do marasmo e o devolveu ao mainstream, criando uma identificação imediata com milhões de jovens que se sentiram à margem da elite burguesa. Eles descobriram a modernidade da Califórnia, recriaram esse universo com o sotaque das ruas de Santos e reinaram absolutos, sem rivais. Chorão e Champignon partiram, e a triste certeza que fica para a história da música brasileira é que o Charlie Brown Jr. foi um cometa único, um fenômeno autêntico que cumpriu sua missão e se despediu sem deixar herdeiros à altura. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre os bastidores da cultura pop? Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para o YouTube espalhar esse vídeo para mais gente. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos.
Criei uma playlist com as músicas do vídeo e várias outras. É só ler o QR Code na tela ou acessar pelo link na descrição. Valeu e até a próxima!